informando para vocês todos como é que nós organizamos este encontro, que não é propriamente um debate entre candidatos, de jeito nenhum. É um diálogo dos candidatos com a sociedade civil que está aqui representada por todas as organizações que participaram, vêm participando do Fórum Social Temático. O nosso debate nós organizamos da seguinte forma, nosso diálogo. Nós pedimos às organizações que participaram da organização deste encontro que formulassem perguntas para os candidatos. As perguntas foram enviadas a eles previamente e o que nós pedimos a eles é que respondam as perguntas. O tempo sendo suficiente, faremos uma segunda bateria de perguntas já sem combinação prévia dos participantes do Fórum Social Temático que estão aqui presentes, as organizações estão aqui. A primeira pergunta é sobre a matriz energética. É o problema da matriz energética atual brasileira, extremamente ultrapassada, queima de carvão, petróleo e gás, energia nuclear, barragens, desperdícios. E as decisões mais importantes tomadas a portas fechadas. Pergunta: como o candidato garantirá, se eleito, a transparência na tomada de decisões sobre o planejamento energético com participação social, inclusive no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética? E há uma segunda pergunta em torno da matriz ainda, que é o problema da priorização. Se o candidato vai priorizar a geração próxima aos centros de consumo, com participação das comunidades, assumindo um processo de transição para diversificar a matriz energética brasileira, dando prioridade à conservação e eficiência energética nos setores públicos e privados e assegurando o pleno respeito dos direitos humanos das populações afetadas, inclusive o direito à consulta livre, de acordo com a Constituição. Segunda pergunta é sobre a questão das barragens. Da estratégia atual, grande quantidade de barragens na Amazônia, as críticas todas que existem sobre violações de direitos humanos e legislação ambiental, elevadíssimos custos econômicos, sociais e ambientais, existindo alternativas melhores. A primeira pergunta, só queria dizer que eu esqueci de citar, ela foi formulada pelo coletivo da campanha Energia para a Vida, que foi lançada ontem à noite aqui nesse mesmo auditório. Essa segunda, sobre as barragens, foi formulada pela Aliança dos Rios Panamazônicos. A pergunta em relação à atual política de construir barragens, o candidato pretende continuar essa estratégia? Simplesmente. Terceira pergunta sobre a energia solar. Ela parte do fato de que, enquanto na China, por exemplo, está aumentando enormemente a produção, com números, etc., pergunta: se eleito, o que o candidato pretende fazer para que a riqueza e a força do sol em nosso país torne a principal fonte de energia, reforçada pela energia eólica, num sistema descentralizado, contando com a infraestrutura das casas, prédios e comunidades. A quarta pergunta é sobre os agrocombustíveis, e foi formulada pela Comissão Pastoral da Terra, CPT. Questão de destinar áreas agrícolas para agrocombustíveis, questão do biodiesel brasileiro, 90% vir da soja, importação de arroz e feijão e até banana, alimentos que compõem a mesa do cotidiano do brasileiro. Pergunta, formulada, portanto, pela Comissão Pastoral da Terra, CPT: qual a proposta do candidato quanto aos agrocombustíveis, sobretudo na sua relação com a produção de alimentos? A quinta pergunta é sobre o transporte e a mobilidade. Parte da constatação de que 85% dos brasileiros vivem em cidades, o transporte público existente, barulhento, energia suja, contaminação do ar, prejudica a saúde de todos,
coloca o país na contramão dos direitos humanos e da sustentabilidade. A pergunta foi formulada pela comunidade da Universidade do Brasil, que é ligada ao transporte. Qual o seu compromisso com a transição da frota para transportes com energia limpa, como ônibus, carros, motonetas elétricos e mais metrôs, mais trens urbanos, VLTs e o renascimento de trens de passageiros no Brasil? Sexta pergunta é sobre a questão da mineração e eletricidade, em que mostra que a quantidade, a fundamentação da pergunta mostra a quantidade a demanda relacionada ao setor mineral e a demanda e o atendimento às necessidades da população. 38 milhões para o setor mineração, e 23 milhões para as famílias TEP. Portanto, uma desproporção muito grande, e a mineral pressiona para a expansão da matriz. E o Plano Nacional de Mineração prevê uma drástica ampliação da extração mineral no Brasil. Pergunta foi formulada pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração e o IBASE. Como o candidato vê a possibilidade de limitar o ritmo de crescimento do setor mineral? É possível planejar o decrescimento do setor mineral, tendo em vista a preservação das reservas minerais e a diminuição da pressão sobre a matriz energética? Sétima pergunta, pré-sal e fracking. Fala do Brasil que já tem mergulhado na exploração de hidrocarbonetos não convencionais, como o pré-sal, explorado em águas profundíssimas, e gás de folhelo xisto, produzido através do fraturamento hidráulico, o fracking. A pergunta é formulada pelo Observatório do Pré-sal e da Indústria Extrativa Mineral e IBASE. O que pensa o candidato sobre o uso do método fracking para a exploração de gás de xisto? E segundo, como o candidato vê o processo de exploração do pré-sal, o regime de partilha, a política de uso dos royalties. Oitava questão, em torno da energia nuclear. Fala, então, da tendência mundial após Fukushima, de diminuição da energia, como Alemanha, Bélgica, Suíça, Itália, porque grandes riscos, custos crescentes, lixo radioativo deixado para muitas gerações, a dificuldade de muitos países como a França e o Japão para sair disso, e o fato do Brasil contar com é uma sorte, contar com muitas fontes alternativas. Mas há grandes empresas pressionando o nosso governo para construir mais usinas. Exemplos, a Areva da França, Rosatom da Rússia, TEPCO do Japão. Pergunta que foi formulada pela Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares e pela Articulação Antinuclear Brasileira. O candidato é a favor ou contra o uso de usinas nucleares para produzir energia elétrica no Brasil? E o que fará para enfrentar o lobby nuclear brasileiro e internacional? Última pergunta, os riscos do nuclear. Parte de uma denúncia feita em 2010 de que o projeto que está sendo construído na Angra 3 é dos anos 70 e não foi atualizado a partir das regras determinadas pela Agência Internacional de Energia depois de Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima, os maiores acidentes que houve nesses últimos tempos. Até o Ministério Público já concluiu para a necessidade absoluta dessa atualização do projeto, e é um verdadeiro crime anunciado que pode cair sobre São Paulo, Rio, sul de Minas e também até atingir Brasília. Pergunta ao candidato, também formulada pela Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares e pela Articulação Antinuclear Brasileira, é a seguinte: o candidato se dispõe a tornar mais conhecida da sociedade brasileira em sua campanha eleitoral essa grave denúncia? Meu nome é Eduardo Jorge, sou médico de saúde pública e sou candidato indicado pelo PV para essa eleição agora desse ano. Eu, inclusive, convidei
pessoal do PV, Chico, porque como a CNBB está aqui, é um dos pontos fortes de apoio a essa campanha, e o PV aqui de Brasília é um PV bastante organizado, a gente quer se aproximar e se colocar à disposição de vocês aqui para ajudar em tudo que for possível. Tem vários militantes aqui, inclusive alguns candidatos nossos aqui. Mas então, essa discussão é uma discussão muito importante para nós do Partido Verde, porque a energia é um elemento, uma política pública que encaixa muito bem na preocupação do desenvolvimento sustentável, que é o motivo de ser do Partido Verde no Brasil e no mundo. Porque a energia, ela fala ao mesmo tempo da necessidade de você ter uma economia girando, porque o trabalhador tem que trabalhar, tem que botar o pão na casa dele, ela precisa respeitar o meio ambiente e a energia precisa ser justamente distribuída. É exatamente esse o perfil da mensagem do Partido Verde. E se agora, com essa possibilidade das energias renováveis, se agrega ao fator energia a possibilidade de que a energia favoreça a democracia, a democratização, porque pela primeira vez nos últimos 100, 200 anos talvez, nós estamos diante de possibilidades que a produção da energia, não só a distribuição que tem que ser justa, mas a produção da energia possa ser realmente democratizada, porque durante todos esses últimos décadas e décadas, elas esteve praticamente monopolizadas por empresas estatais e privadas, sempre de grande porte. E nós, os pequenos, os consumidores, os comerciantes, os agricultores, restávamos torcer para que ela viesse com condições de ser paga pelo povo. Então, uma transição para uma matriz energética nova é um dos pontos principais da razão de ser do Partido Verde no mundo todo, e no Brasil também. Quais seriam 3 grandes princípios de uma transição de uma matriz energética para um mundo novo, para uma forma nova de viver, diferente de como o capitalismo e o socialismo se organizaram na sua produção no século passado? Eu acho que são 5 coisas importantes que eu queria dizer para vocês. Primeiro, a necessidade de que a produção da energia, a nova produção da energia, a nova forma de produzir energia e consumir energia, respeite o meio ambiente e o direito das pessoas, dos cidadãos, aonde ela vai ser produzida. Ter transparência, os órgãos que controlam, que planejam a energia do país têm que ser abertos, com participação ampla, tem que promover audiência, discutir qualquer projeto que seja novo a ser implementado, e sempre respeitando a necessidade de respeitar o meio ambiente, porque a energia, a produção de energia, não tem nenhuma produção de energia que não tenha impacto. Tem produção de energia que tem menos impacto, mas mesmo aquelas que nós adoramos e achamos super renováveis, elas têm um impacto sim. Então tem que sempre ter esse primeiro elemento, que é o respeito ao meio ambiente, o respeito às pessoas onde ela vai ser produzida, porque toda forma de energia produzida pelo homem tem algum tipo de impacto. Algumas mais, outras menos. A segunda questão importante na matriz energética nova é a questão de você priorizar esse desenvolvimento das energias renováveis, que tem sido objeto de um desenvolvimento científico e tecnológico muito grande nos últimos anos, e fazer uma transição e um planejamento, como a energia é algo que se planeja de longo prazo, começar já a investir de forma firme na opção decidida e estratégica para remontar a produção de energia e também a produção de eletricidade, que é um segmento da produção de energia, na direção de abrir cada vez mais espaço para as energias renováveis. Energias renováveis, de acordo com o IPCC, como ele classifica, em primeiro lugar, a energia da hidrelétrica. As hidrelétricas são renováveis, mas têm impacto. São renováveis, sim, e o Brasil, a matriz nossa é renovável em grande parte por causa delas, mas tem impacto. Então, mesmo sendo renovável, você vai ter que usar o que já tem, já está lá, instalada, mas ser muito parcimonioso em avançar em outras grandes usinas desse tipo. A Amazônia, não pela sua formação, pela sua conformação geológica e ambiental, patrimônio da humanidade sob nossa responsabilidade preciosíssimo, não cabe mais. Não cabe mais. Já basta essa que já está aí como fato consumado, que parece que não tem mais jeito de voltar atrás. Mas outras não. Eu visitei agora, lá no Madeira, uma que era a joia do parque. Tinha que sair de qualquer jeito, sai. 3 meses, a cidade de Porto Velho, com 1/4 da cidade debaixo d'água.
Do outro lado do Rio Madeira, destruição de várias comunidades pobres de pescadores. E a usina lá no meio do rio gigantesco, uma potência, uma coisa assustadora, né? E meteram a usina no meio do rio, daquele gigante que é o maior afluente do Amazonas somente, né? Resultado, com um ano de funcionamento, o turbilhonamento daquele gigante passando pelo meio daquela usina afetou Porto Velho depois da usina, não foi para trás não, para trás foi uma devastação. Milhares e milhares de cabeças de gado foram destruídos, invadimos a Bolívia, a Rondônia, mas o fantástico, o impressionante é que ela destruiu depois da usina, dentro da cidade de Porto Velho. E é a joia do PAC. Precisou o governo, quando licenciou, me formei lá com as pessoas, trocar o pessoal do IBAMA que estava licenciando, porque o pessoal do IBAMA que estava licenciando disse, não tem segurança hidrológica, preciso estudar melhor, inclusive os rios afluentes do Madeira lá dentro da Bolívia. Trocaram, botaram outras pessoas e 3 meses depois tinha licença. Então, essa questão das hidrelétricas, renováveis sim, mas a gente tem que ter uma pausa nisso, parece que chegou. Pode ser que tenha a possibilidade de pequenas centrais hidrelétricas, mesmo assim tem um impacto também, tem que ter muito cuidado, mas é ainda uma área onde a energia hidrelétrica pode avançar. A eólica e a solar são as duas realmente com maior capacidade de renovação nas energias, são as linhas de frente, são a vanguarda da renovação da energia no mundo todo. O Brasil está dormindo em berço esplêndido. Agora tem um pouquinho de eólica, porque sobrou muito material aí fora para vender, né? Então botaram para vender aqui no Brasil, mas se dependesse da vontade dos dirigentes da área energética não tinha saído muito. E na solar, então, nós estamos realmente dormindo totalmente. Países como a China, como a Alemanha e agora os Estados Unidos, o Obama criou também um programa lá de incentivo à implantação de solar, estão saindo na frente, muito menos privilegiados por Deus de energia solar do que a gente. E se a gente não acordar, daqui a 10 anos, quando a energia solar for competitiva, porque não pensem que a energia solar vai ser competitiva daqui a 30 anos para os nossos netos e bisnetos, ela vai ser competitiva agora, do jeito que está caindo o preço, que está subindo a tecnologia e a produção. A energia solar daqui a 10 anos é competitiva com qualquer outro tipo de energia, e ela é sim, talvez, essa sim, das mais limpas de todas. Tem um impacto também, porque você tem que recolher o silício, tem que processar e tudo, algum tem, mas vai ser a mais limpa de todas, que aliás, o Sol é a origem de toda a energia, desde que a humanidade saiu das cavernas, que moveu a nossa sociedade, todas, até essas fósseis que estão lá embaixo da Terra, de certa forma, é resultado da concentração de energia que veio do Sol. Então, a solar, a bioeletricidade e a biomassa também podem ser usadas. O Brasil tem condição de fazer isso, desde que tenha muito critério para não conflitar com a produção de alimentos, que é uma prioridade absoluta. Você pode viver sem tudo, mas o PV acha que a atividade econômica mais essencial de todas é a agricultura, é a produção de alimentos. Você pode viver sem essas bugigangas, sem celular, sem tênis de marca, sem boné, mas viver sem comer não pode. Então, a biomassa, a produção de etanol, o biocombustível, são possibilidades, desde que se tenha um controle muito grande, que se exija de que ela não prejudique a produção de alimentos do nosso país e de outros países, mas é uma possibilidade de ser usado. Então essa é a segundo elemento, é você planejar e com incentivos, porque tem que ter incentivos. Na Alemanha, na China e nos Estados Unidos, eles têm incentivos. Você tem que, é claro, não pode ser da noite para o dia, porque a nossa sociedade capitalista e socialista se montou em cima do petróleo, mas nós temos que desembarcar disso progressivamente. E é ao contrário do que o Brasil está fazendo. O Brasil está se enterrando até o fio do cabelo na energia fóssil e o petróleo. E agora, com o encontro do pré-sal, parece que essa doença, essa dependência, porque é uma dependência, é uma verdadeira dependência, se acelerou e se agravou muito no Brasil. Então você tem que planejar uma saída da dependência progressiva, da dependência dos fósseis, diminuir a dependência das grandes usinas, que, como eu disse, se esgotou a possibilidade de construção, e você transitar para uma matriz cada vez mais limpa, que infelizmente parece que não é o que está acontecendo no Brasil, porque além do petróleo, a gente entrou nessa via das termoelétricas, que são movidas a petróleo, a carvão,
e que está comprometendo, em vez de a gente estar avançando na limpeza da nossa matriz, nós estamos, na verdade, regredindo. Um quarto elemento de transformação da matriz energética é a justiça, vamos dizer assim, a justiça energética. A energia tem que ser bem distribuída. Não pode ter a energia para privilegiar empresas mineradoras, enquanto existe gente no Brasil ainda que não tem acesso nem à luz elétrica, nem a possibilidade de ter o conforto que a eletricidade prevê nas suas casas. Então tem que haver uma justiça na distribuição da energia que a gente produz no país. E essa justiça, inclusive, já que 85% dos brasileiros moram nas cidades, tem que ser no uso da energia para o transporte. Porque hoje, as cidades brasileiras, com cerca de 30% de proprietários de veículos individuais, que, aliás, é um dos veículos, é uma das formas de gastar energia mais ineficiente da história da humanidade, porque não sei se vocês sabem, esses carros, esses maravilhosos reizinhos de 4 rodas, eles desperdiçam 70% da energia fóssil que é usada neles. É usada, na verdade, só 30% é usada para ele andar. 70% ele se consome na sua própria produção lá dentro. É uma máquina altamente ineficiente de usar o combustível. Portanto, nessa justiça, vamos dizer assim, ambiental e do uso da energética nas cidades, você vai ter que ter um investimento no transporte público e principalmente no transporte público limpo. Porque se fala muito, não, tem que ter mais ônibus. Tem que ter mais ônibus, sim. Mas não adianta você só ter mais ônibus. Porque o ônibus também usa diesel, que é altamente poluente e venenoso para o seu coração e seu pulmão. E o ônibus roda muito. Roda muito. Agora mesmo saiu uma nova pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, que eu recomendo fortemente vocês acessarem, que mostrou o seguinte: lá em São Paulo, e não é diferente em Recife, não é diferente em Brasília, não é diferente em Fortaleza, não é diferente em Porto Alegre, vão morrer 44 pessoas por dia no estado de São Paulo, 25% na região metropolitana, por causa da poluição dos carros, motos, caminhões e ônibus também. Portanto, você tem que ter o incentivo para o transporte público, desincentivar o transporte individual e limpar a matriz do transporte público. Por isso que é muito importante que haja, já que a matriz elétrica brasileira é renovável e pode ser mais renovável sem tomar as medidas certas, você incentivar o uso dos trilhos, recuperar o prestígio e a capacidade dos trens, do metrô, investir em metrô e eu, particularmente, porque já digo aqui, porque já estou dizendo há quase 10 anos, sou ardorosamente favorável que nas grandes cidades brasileiras tenha o pedágio urbano. Tenha o pedágio urbano, porque o poluidor tem que ser pagador. Ele tem que ajudar a transição dessa matriz, porque tem que ter investimento. Tem que ter investimento em transporte público e limpo. De onde é que eu vou tirar o dinheiro? Vou brigar com o dinheiro da saúde? Vou brigar dinheiro com a habitação? Vou brigar dinheiro para apoiar a agricultura limpa e orgânica pelo Brasil afora? O orçamento é limitado, qualquer dono de casa sabe disso. Então eu tenho que ter um dinheiro novo, e não é pouco dinheiro não, para fazer essa mudança da matriz energética em Salvador, em Recife, em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro, em Brasília. Portanto, o pedágio urbano é uma justiça social, é uma necessidade. E já está provado em várias cidades do mundo que isso dá muito certo. Se aplica o pedágio urbano, no dia que se aplica, o trânsito melhora 15%. Já flui melhor, os ônibus já andam melhor, já ganha tempo, já diminui a poluição, e 15%, que mostra que 10% a 15% é um uso de transporte não necessário, dá para ajustar. Então esse é o quarto elemento de transição da matriz energética. E o quinto elemento é a eficiência. Porque existe um modelo econômico nosso, né, existe um modelo econômico nosso que é do cartão amarelo para mim. Existe um modelo econômico nosso, né, que é o tal do crescimento a qualquer custo, do PIB a qualquer custo, etc. e tal, né, que coloca como se a gente tivesse que oferecer energia, de uma forma insaciável. Não, tem que haver um planejamento dessa história da oferta e da demanda. Por que a gente tem que crescer tão aceleradamente pressionando fontes de produção energética? Será que não poderia haver um planejamento com eficiência energética, uma administração do consumo, para um consumo mais eficiente, e a gente tem que investir menos na expansão da oferta? Vai ter que crescer a oferta, sim, mas pode crescer menos se você tiver uma boa gestão da demanda. Se aquilo que se gasta energia for eficiente. E nós no Brasil não gastamos a energia de forma eficiente. Isso vale para tudo.
vale para a geladeira, vale para a iluminação, vale para o automóvel. Esse automóvel brasileiro que faz com 1 litro de gasolina 8, 9 quilômetros. Quando ele poderia fazer, se fosse seguir a legislação brasileira que já tem, que exigir metas de eficiência energética, para ele fazer com o mesmo 1 litro de gasolina ou de etanol, 16, 15, 16. Os Estados Unidos já estão projetando em alguns estados, na Califórnia, a obrigação de 2025 fazer com 1 litro de combustível 26 quilômetros. Então veja a economia que a gente poderia fazer no planejamento oferta-demanda, se os nossos equipamentos, todos eles, no caso do automóvel, no caso da geladeira, no caso da iluminação, fosse aplicada de forma mais decisiva uma lei que já existe no Brasil, que é a Lei de Eficiência Energética, mas que o governo, muito tolerantemente, sempre deixa mais ao critério, ao voluntário das indústrias seguir e dizer que o consumidor vai escolher automaticamente. Não. A Europa e os Estados Unidos estão provando que é preciso ter metas, e metas obrigatórias de eficiência energética. Então, esse é o 5º elemento de uma matriz energética, de uma transição para uma matriz energética que o PV vê como adequado. Nas outras questões, eu passei rapidamente, né? A energia nuclear, isso aqui são mais rápidos. A energia nuclear, o PV é tradicionalmente, desde a sua origem, desde a sua infância, lá nas décadas de 60, contrário, né? Inclusive o PV alemão tem influenciado muito os governos social-democratas e conservadores para que a Alemanha saia dessa dependência nuclear e está influenciando com isso o resto da Europa. A gente aqui no Brasil também não é diferente, é pelo rompimento desse acordo, que foi ainda da época da ditadura, e até eu sugeriria, se fosse o caso, a gente podia até fazer umas gestões no governo alemão, na embaixada alemã, por que a gente não troca? Encerra esse negócio desastroso ali naquela região e a gente faz um convênio com a Alemanha para a gente implantar um mega projeto de microprodução de energia solar e de grande produção de energia solar. Eu aposto que ele vai ter muito interesse. Trocar um sistema altamente perigoso desse, que é caríssimo. Eles dizem que não causa efeito estufa, causa sim na produção, e pior, como é que se faz com o lixo e como é que se faz com o tal do descomissionamento, esse palavrão, que é quando ela acaba com a validade dela. Você sabe qual é o preço para fazer um tal de um descomissionamento de um trambolho daquele? É gigantesco, né? É gigantesco, porque essas energias nucleares, energias fósseis, energias sujas, elas dizem que são mais baratas do que as nossas mais renováveis, mas na verdade elas recebem mundialmente cerca de 400 bilhões de dólares de incentivo, de subsídios pelo mundo afora. Sabe o que é isso? 400 bilhões de dólares de subsídios para o petróleo, para a gasolina, para a energia nuclear, que poderia estar distribuindo a tecnologia já desenvolvida solar e eólica pelo mundo afora e, com isso, democratizar o acesso da energia pelo mundo afora. O pré-sal é um erro do Brasil, da forma como está sendo encaminhado. Não há segurança, o Brasil não tem tradição, não tem segurança. A lei europeia em relação à segurança no petróleo e no mar é altamente rigorosa, exige que a empresa tenha condição de bancar o socorro em qualquer acidente. Exige a apresentação de um plano detalhadíssimo, coisa que aqui no Brasil não foi feito. O Brasil está jogando todas as fichas e enterrando a Petrobras no pré-sal. Porque a Petrobras, essa grande empresa nacional, ela deveria estar se projetando para ser uma empresa de energia. Vai transitar no petróleo, porque ainda vai ser importante o petróleo por um tempo, mas ela progressivamente deveria ser uma empresa apoiando o etanol, que ela está asfixiando e matando aqui no Brasil, apoiando, investindo e pesquisando, que tem muita gente boa na Petrobras, o solar e a eólica. Portanto, a Petrobras devia ser uma empresa, devia transitar de uma petrolífica, empresa datada, para ser cada vez mais suja e mais penalizada, porque vai vir aí a taxação do CO2, inevitavelmente mais dia, menos dia, e ela vai se desvalorizar mais ainda. Quem tiver, eu não tenho, mas quem tiver ação pode vender, que vai ficar pior ainda daqui a pouco. E ela devia se transformar numa empresa de energia, predominantemente renovável, transitando. O petróleo vai continuar sendo importante, mas é uma transição. Meio minuto, cartão quase vermelho. Portanto,
essa aposta no pré-sal só revela a genética do partido que está no governo aqui em Brasília. É um partido que se lambuza em petróleo, quando descobre petróleo, se lambuza o petróleo, carimba petróleo, e quando São Bernardo dá um espirro, mandam 3 ministros com lencinho, com escaldapé, com aspirina, para saber o que é esse xodó da indústria automobilística, está gripado, está gripadinho, está com febre, despacha o ministro Luiz Mercadante para conversar com ele, para que ele pode socorrer. Então, é realmente um erro estratégico a forma como o Brasil está conduzindo a história do pré-sal, enterrando a Petrobras, condenando a Petrobras a ser uma empresa de petróleo. Eu li muito Monteiro Lobato, você deve ter lido também, foi meu formador, agradeço muito ele. E eu tenho certeza que o Monteiro Lobato, que é um sujeito muito inteligente, assessorado pela Emília e pelo Visconde, ele que foi o campeão da energia do petróleo aqui no Brasil, mas se ele estivesse aqui hoje, né, e fosse assim, um idoso tão combativo como o Chico Icter, ele seria o campeão da Solar. Monteiro Lobato não ia apoiar que a Petrobras fosse enterrada no pré-sal até os fios do cabelo. Ele ia estar batalhando para que o Brasil conseguisse recuperar essa grandiosidade de energia que o sol e a natureza e Deus nos deu, para transformar ele num país líder do desenvolvimento sustentável da cultura de paz pelo mundo afora. Por fim, não falei da mineração. O risco nuclear pode me dar, que eu vou começar a falar sobre isso, vou divulgar essa história dessa denúncia aqui. E, finalmente, a questão da mineração. Eu não tive tempo, mas eu acho que o Brasil também está errando demais nessa questão da mineração, atacando suas águas, destruindo suas reservas, exportando tudo em bruto. Eu estava em Minas Gerais e no Pará recentemente, e eu estava vendo o seguinte: Minas Gerais e Pará, Minas Gerais voltou a ser colônia. Do mesmo jeito que exploraram o ouro de Minas Gerais, mandaram tudo para fora, agora estão fazendo com o ferro dela, até deixar Minas Gerais no talo, exportando tudo em bruto. Tudo em bruto. E o Pará é pior ainda, porque o Pará é colonizado por Brasília. O minério de ferro do Pará também vai bruto para fora, mas o Pará produz energia para a gente em grandes hidrelétricas que destruíram grandes áreas, riquíssimas áreas do Pará, e o Pará não recebe nada por isso, para poder produzir energia naquelas grandes barragens. Então, a mineração e a energia em estados como Pará e Minas Gerais, eles estão sendo tratados como colônia. A gente precisa rever totalmente esse modelo da mineração. Meu nome é Zé Maria, alguns de vocês já me conhecem, eu sou metalúrgico, sou dirigente sindical, minha vida quase toda, e sou dirigente do PSTU, sou candidato do partido nessas eleições à presidência da República. O projeto que nós apresentamos nas eleições, companheiros e companheiras, é um projeto de transformação do país numa ótica operária, socialista, que, portanto, prevê uma transformação na estrutura econômica, social e política do país, para que a gente possa encontrar solução, condições para que os trabalhadores, as trabalhadoras, os homens, as mulheres que vivem nesse país possam viver, de fato, de forma plena. E parte importante, né, dessas transformações tem a ver com os temas que vocês levantam aqui nas perguntas. Então, eu vou tratar de respondê-los o mais objetivamente possível, apenas chamando a atenção para vocês que essas respostas elas estão todas dentro do marco dessa transformação mais de fundo que a gente defende na sociedade. Tomando a primeira pergunta, ou seja, em relação à transparência para a tomada de decisões na área. Eu acho que é uma questão anterior. O Brasil ele entregou o sistema de produção e distribuição de energia elétrica no nosso país a empresas privadas, a maioria delas controladas por fundos de pensões internacionais. Então, as decisões que são tomadas nessas empresas, elas são tomadas fora do país, atendendo interesses de grandes empresas que têm uma preocupação única, lucro. Não estão preocupados nem com o fornecimento de energia para o povo brasileiro e para as necessidades do país, muito menos com o meio ambiente do nosso país. Segundo foco, digamos assim, de decisão sobre como se produz energia no nosso país, as grandes empreiteiras, que têm um poder de mando muito grande sobre os governos, porque, não por acaso, são dos principais financiadores das campanhas dos políticos e dos partidos, pelo menos da maioria deles. O nosso partido não aceita financiamento de empresas, mas a maioria dos partidos aceita. E, obviamente, um candidato que é financiado por uma empreiteira, quando ele está no governo, ele vai olhar com muito cuidado qualquer demanda que as empreiteiras façam. A construção de Santo Antônio Geral, a construção de Belo Monte, atende interesse de grandes empreiteiras, não atende interesse do país, né? Então,
Para nós, o problema da estatização e reestatização de todo o sistema, para colocá-lo sob o controle do Estado, a serviço, sob o controle da população, é uma primeira condição para que se possa pensar um sistema de produção de energia no país que esteja, em primeiro lugar, voltado para as necessidades do Brasil, do seu processo de desenvolvimento, levando em conta os interesses da população brasileira, não o interesse de algumas grandes empresas. A partir daí, obviamente, a construção desse sistema, desse projeto, a sua execução, tem que sim passar por consultas, por um processo democrático que pressupõe a participação da população nas suas várias formas de organização, numa definição juntamente com as autoridades que administram o Estado. Em relação ao problema da transição da matriz energética, é necessária. O Brasil, nós temos inúmeras contradições na forma como se produz e se distribui energia no país, e as consequências disso nós vivemos diariamente. Vocês estão acompanhando pela imprensa, vocês seguramente, provavelmente vocês entendem mais desse assunto do que eu pessoalmente, mas basta ler os jornais nas últimas semanas. Ou seja, o governo brasileiro repassou, começou com o governo do PSDB, mas lamentavelmente continuou no governo do PT. Repassou o controle desse sistema para empresas privadas, num regime de concessão que é um absurdo completo. As empresas se comprometem com o fornecimento de uma determinada quantidade de energia. Se ela não conseguiu comprar das usinas que produzem, das hidrelétricas, elas ligam as termoelétricas, que não só aumenta a poluição, mas aumenta o preço. Aí o governo banca, através de empréstimos bancários, a diferença, os recursos que as empresas precisam para isso, e quem paga? Nós. Então, dos 18% que é diminuído na conta de luz, na promessa da nossa presidenta, nós vamos ter provavelmente um aumento de 25% na conta de luz no ano que vem. Aliás, no Pará é 34%, acabou de ser anunciado agora o aumento da conta de luz. Então, mas isso é só uma das expressões. Eu acho que há sim a necessidade de uma transição para outra matriz de produção de energia no país, não só que descarte cada vez mais as termoelétricas, que acabe de uma vez por todas com a questão das usinas nucleares, e que utilizemos cada vez mais a produção eólica, a produção de energia solar, mas também que desconcentre as hidrelétricas. O Brasil tem muitos rios, tem uma capacidade hídrica absurdamente grande, e nós poderíamos, inclusive na utilização dos recursos hídricos, fazê-lo de forma mais racional, com pequenas usinas, muitas pequenas usinas, ao invés de monstros como aqueles que estão se construindo neste momento no norte do país, ou alguns que se construíram já aqui no sul, como Itaipu. Mas o fundamental é avançar para uma transição para uma outra forma de produção de energia no país. É uma coisa fácil? Não. Mas é uma coisa possível? Sim. Num país como o nosso é evidente que é possível. Não só pelo clima, pelo sol, nós temos o ano todo, em praticamente todo o território nacional, mas pelo litoral. São milhares de quilômetros com vento constante que poderia ser utilizado para uma produção de outro tipo, uma outra forma de produção de energia que trouxesse menos dano ao meio ambiente. Isso implica investimento? Implica investimento. O Brasil tem recursos? Tem. O Brasil repassa 43% do orçamento em média todo ano para pagar uma dívida externa e interna que já foi paga dezenas de vezes. Repasse simplesmente, transferência de recursos públicos para os agiotas do sistema financeiro, para os bancos e para os especuladores do sistema financeiro. Uma parte pequena desses recursos, se utilizados para pesquisa, para desenvolvimento de conhecimento, de ciência e tecnologia nessa área, nos permitiria fazer uma transição muito mais rápida do que se imagina para uma outra forma de produção de energia no país. Basta aplicar os recursos para aquilo que é necessário, ao invés de nós continuarmos a praticar no nosso país uma política econômica que canaliza os recursos que o país tem por um lado e aquilo que se produz com o trabalho humano por outro, para enriquecer meia dúzia de grandes empresários, bancos, empreiteiras, multinacionais de todas as matizes, que na verdade dominam, controlam o nosso país. Bom, continuariam com mais barragens? Não. Como Belo Monte, como Santo Antônio, Giral, não tem sentido, aquilo que eu acabei de dizer. Mesmo a utilização dos recursos hídricos para a produção de energia não deveria continuar a ser feito da forma que é feito no Brasil, que aí sim entra diretamente os interesses das empreiteiras que ganham tubos de dinheiro com obras dessa natureza. Energia solar, não só energia solar, energia eólica. Eu já disse a vocês aqui, acabei de dizer, acho que o Brasil tem... Na verdade, o Brasil é um país extremamente privilegiado nas condições para explorar essa forma de produção de energia. O que falta aqui, por um lado, é investimento, disposição, na verdade, a disposição política de fazê-lo. Porque, em última instância, quem controla as decisões de política econômica, as decisões
do governo naquilo que ele investe para a produção, para o desenvolvimento de conhecimento, de tecnologia, de ciência no país, são as grandes empresas que controlam os mandatos daqueles que eles financiam. Então, não é à toa, não é coincidência que um país do tamanho do Brasil tenha desmontado praticamente o que tinha de malha ferroviária, porque isso tem uma razão de ser. São os acordos que foram feitos para a instalação das indústrias automobilísticas aqui no país, da indústria petroleira. Essas empresas controlam as decisões do governo nessa área. Por isso se privilegia o petróleo, por isso se privilegia a produção de carros e o transporte individual nos grandes centros urbanos. Quer dizer, o que se diz de transporte, porque na verdade não é mais transporte. As pessoas passam a vida inteira lutando para comprar um carrinho, porque não aguenta mais andar na lata de sardinha, que é o ônibus, depois põe o carro na rua, também não consegue andar, porque o trânsito não permite. É só uma expressão dessa insanidade. O que o governo faz? Investe dinheiro para melhorar o metrô, para oferecer um serviço, um transporte público de qualidade para as pessoas deixar o carro em casa? Não, o governo pega recurso público e investe para ajudar as empresas a vender carro. Esses acordos de redução de IPI, que nós temos acompanhado nos últimos 10 anos no Brasil, levaram 27 bilhões de reais de recursos públicos que deixaram de ser arrecadados e foram remetidos diretamente para essas empresas, para ajudá-las a vender carro. Você sabe quanto que elas remeteram de lucro para o exterior nesse período, 2006 até agora? 10 bilhões de dólares. Faz a conta, dá quase a mesma quantia. Os recursos que o país repassou para as empresas, elas mandaram para fora do país na forma de remessa de lucros. Qual é o argumento do governo? Isso é importante para garantir emprego. Qual é a resultante concreta? As empresas estão ameaçando demitir 25 mil trabalhadores neste momento porque caiu a venda de carro. Sabe quantos anos dava para pagar de salário para esses 25 mil trabalhadores, os 10 bilhões que elas mandaram para fora de remessa de lucro? 12 anos. É assim que funciona. Elas mandam na política econômica do governo, se privilegia a utilização do petróleo, o transporte individual, recebem recursos públicos para isso, mandam para suas matrizes lá fora, que vive uma crise econômica importante, e depois o primeiro espirro de um resfriado que ameaça cair a venda deles, manda os trabalhadores embora. O que o governo está dizendo que vai fazer? Dar mais dinheiro para elas. Estendeu a isenção de impostos até o final do ano. É assim que funciona. Então, obviamente, uma mudança que permitisse o país investir para desenvolver outra matriz de produção de energia implica também uma ruptura política com o controle que essas grandes empresas têm sobre aquilo que se faz no Brasil. Então, quando nós falamos de um programa, de um projeto operário socialista, nós defendemos uma transformação no país que liberte o país do controle dos bancos, das grandes empresas, das empreiteiras e das multinacionais. Enquanto as grandes empresas e as multinacionais continuarem a mandar no Brasil, não vai haver mudança de política econômica, porque não interessa a elas. Por uma razão muito simples. Dá mais lucro, mantém como está. Não interessa se é pior ou melhor para a população e não interessa se é pior ou melhor para o meio ambiente. Não é? Agrocombustível é outra expressão da insanidade das decisões que se tomam nesse país. O Brasil é talvez o país mais privilegiado do mundo em qualidade da terra, clima, água, para produzir alimentos. Nós poderíamos alimentar todo o povo brasileiro a um custo baixíssimo e metade da América Latina. O Brasil está importando feijão da China. E boa parte das terras próprias para a produção de alimentos no país produzem soja, que uma parte é usada para agrocombustível, outra parte é mandada para a Europa, que vai virar ração de gado na Europa. Então, o que é necessário aqui? Essas terras todas, que são próprias para a produção de alimento, tem que ser retirada do controle das empresas de agronegócio, das multinacionais que controlam, na verdade, essa área no Brasil, nacionalizadas e colocadas à disposição da produção de alimentos, num programa de reforma agrária, que não necessariamente, inclusive, divida essa terra em pequenos lotes, mas um programa de reforma agrária que assente os trabalhadores no campo, que queiram produzir alimentos dentro de um plano de produção de alimentos, levando em conta as necessidades da população brasileira, e pelo menos esse país aqui poderia assegurar que ninguém mais passasse fome no Brasil, porque o país, que é dos mais privilegiados no mundo em condições de produção de alimentos, arca com a vergonha de ter 30, 40, 45 milhões de pessoas que não se alimentam diariamente porque não tem dinheiro para comprar comida. Essa é a situação no Brasil. E nós estamos produzindo etanol, nós estamos produzindo soja para mandar para a Europa para fazer agrocombustível. Transporte, eu já falei sobre isso rapidamente, ou seja, nós temos que desenvolver um sistema de transporte, não só para os grandes centros urbanos. Os grandes centros urbanos já é uma capitalidade.
E vocês aqui são de várias cidades do país inteiro. Eu tenho a infelicidade de morar em São Paulo. Aquilo ali é uma coisa que eu estava brincando na eleição 2 anos atrás, com um monte de candidato a prefeito, por que as pessoas se candidatam a ser prefeito numa cidade como aquela? Aquilo ali, para você consertar, tem que derrubar metade dela. É uma coisa insustentável manter aquela cidade como está. E as políticas que os governos têm é de aumentar, né, a oferta em carros na vida cotidiana do cidadão paulistano. Antes dessa política de incentivos à venda de carros, eu não sei se vocês sabem, em São Paulo entra 200 mil carros novos todos os anos. 200 mil, companheiros e companheiras. Agora, com esse aumento que teve da venda de carros, deve ter aumentado isso. Sai de circulação o quê? 30, 20 mil? São os carros mais velhos? Ou seja, é uma coisa que, obviamente, não tem como dar certo, mas essa é a política que se tem para o transporte no Brasil hoje. Então, o que tem que desenvolver? Metrô, trens, dentro das grandes cidades. Metrô e trem por quê? Porque é a melhor forma de transporte coletivo, é um transporte que polui menos, é um transporte mais barato, é um transporte que transporta mais gente com mais segurança. Mas isso dentro das grandes cidades, mas também para o país, de cidades para cidades, de região para região. O Brasil é um país continental. Transportar cargas, transportar pessoas de ônibus, de caminhão, é uma loucura até do ponto de vista econômico, porque é muito caro. Então, voltar a desenvolver a malha ferroviária do país nesse sentido é muito importante. Aqui, de novo, ou seja, o problema do transporte é um serviço essencial para qualquer sociedade, mais ainda para um país do tamanho como o nosso, mais ainda para um país que tem cidades do tamanho que as nossas cidades são. Então, aquilo que está escrito na Constituição, que o transporte é um direito do cidadão e é um dever do Estado, tem que mudar, tem que botar lá, é um direito do cidadão, vírgula, que tiver dinheiro, porque o que não tem dinheiro não tem direito ao transporte. Só na cidade de São Paulo, companheiros e companheiras, 34% dos deslocamentos das pessoas são feitas, sabe como? A pé. Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o ônibus, para pagar o metrô. Porque é caro, o transporte é ruim e é caro. A Rede Globo fez uma reportagem alguns anos atrás, mostrando a vida de uma senhora, ela devia ter quase 60 anos. Não falou a idade dela não, mas ela devia ter quase 60 anos. Ela era empregada doméstica. E ela saía da casa dela, ela tratava de 2 netos. Ela saía da casa dela às 4 da manhã, 4 horas, para chegar às 7 da manhã no serviço. Saía do serviço no começo da noite e andava mais 3 horas para a casa dela. Porque se ela usasse o dinheiro para pagar a passagem do ônibus, ia faltar o dinheiro para comprar o leite dos meninos que ela tinha que cuidar. 1/3 das pessoas que deslocam em São Paulo deslocam assim, porque não tem o dinheiro para pagar. Pergunto, se é dever do Estado ofertar o transporte para o cidadão, como é que o Estado não oferta o transporte gratuito para as pessoas que precisam se locomover no grande centro urbano? É possível? É. A Prefeitura de São Paulo gasta, com o pagamento da dívida pública, dinheiro que ele manda para cá, para o governo federal mandar para os bancos, 4,5 bilhões por ano. Gasta mais 1,5 bilhão com as filantrópicas, que é filantrópicas, certo? Dá 6 bilhões de reais por ano. Sabe quanto custa todo o transporte coletivo de ônibus em São Paulo por ano? 6 bilhões de reais. A Prefeitura poderia garantir transporte gratuito para toda a população de São Paulo de ônibus, se deixasse dar dinheiro para essas coisas. Então, o ILAESE, que é um instituto que trabalha conosco na CSP Conlutas, os companheiros fizeram um estudo, e a avaliação deles é que com 2% do PIB, 2%, companheiros só, do PIB do país, investido no transporte coletivo, se resolveria os problemas de transporte coletivo nos grandes centros urbanos. Então, é um problema de decisão política, do que fazer com os recursos que tem. Né? Mineração e pré-sal. Na verdade, o processo da mineração no Brasil, o processo do pré-sal, são outros 2 exemplos de onde a atividade econômica é organizada não em função das necessidades ou dos interesses do país, mas das necessidades e dos interesses das empresas que controlam a área. Então, é preciso o Brasil desenvolver uma atividade de mineração de minério de ferro na dimensão que desenvolve hoje? Não, o grosso minério de ferro que nós retiramos da terra, ele é exportado. Isso aqui atende à necessidade, por um lado, da indústria siderúrgica do mundo todo e, principalmente, dos fundos de pensão, que são os donos da Vale do Rio Doce, para obter a maior taxa de rentabilidade possível no ano. Se destrói uma parte importante da natureza do país para garantir a rentabilidade de uma grande empresa controlada por fundos de investimentos estrangeiros. Petróleo é a mesma coisa. O Brasil precisava explorar o pré-sal da forma que está explorando, como disse aqui o Eduardo Jorge, submetendo a Petrobras a essa situação que está? Não.
é uma riqueza importante que se descobriu, é uma riqueza importante. O petróleo nós vamos poder dispensá-lo rapidamente? Não vamos poder dispensá-lo rapidamente, infelizmente. De fato, o que a Petrobras está fazendo não responde a uma necessidade do nosso país, mas sim responde a uma necessidade das petroleiras internacionais de aumentar a sua rentabilidade, de colocar o produto no mercado para vendê-lo, não para a necessidade do país. Minério de ferro, a mesma coisa. Então, é possível reduzir drasticamente a mineração, a atividade da mineração no país e o consumo que ela faz de energia. Fracking é outra coisa. Por que o Brasil vai desenvolver a partir do xisto, o petróleo? Não tem nenhum sentido isso. Então, obviamente, os Estados Unidos estão fazendo isso, a destruição da natureza é absurda. Eu acho que isso aqui é perfeitamente dispensável no nosso país. Energia nuclear, nós somos contra a energia nuclear, mas, na verdade, aqui está o problema da denúncia que foi feita em relação à Angra 3, eu acho que nós temos que tratar mais em profundidade isso. É verdade que há um problema de defasagem tecnológica, mas numa boa. Não há atualização tecnológica que garanta segurança absoluta para nenhuma usina nuclear. O que nós temos que fazer é desativar essa usina. Isso aqui só foi feito, de novo, nada a ver. O Brasil precisa de uma usina nuclear para produzir energia elétrica. Pensa bem, gente. Isso aqui foi feito nos acordos que o governo Geisel, na época, fez com a Alemanha. Tem a ver com os contratos de investimentos, na verdade, de empréstimos dos bancos internacionais para o nosso país. Foi quando começou a crescer a dívida externa brasileira, e acordos militares que a ditadura militar brasileira tentou fazer com o governo alemão. E, obviamente, o que eles nos empurraram? Essa desgraça aqui, que custou tubos de recursos, é uma coisa absolutamente dispensável para o país, fora o problema de segurança que ela traz. Então, é importante a denúncia que está sendo feita, mas o nosso problema não é atualizar a tecnologia dessa usina, é desmontá-la. Né? Já com o problema que é desmontar uma usina desse tamanho, com aquilo que ela já produziu de lixo tóxico. Nós já temos um problema grande aqui, então acho que tinha que cortar definitivamente esse mal. Eu espero ter pelo menos dado uma opinião breve sobre cada um dos temas. Me comprometo a fazer por escrito, Chico, a resposta, mando para vocês. Ou eu peguei agora, a menina me repassou o e-mail com as perguntas, eu mando a resposta para vocês, se vocês quiserem depois disponibilizar para as pessoas. Mais uma vez agradeço, peço desculpas a vocês, de novo, por não poder permanecer, aos meus amigos aqui da mesa, meu amigo Pedro Ivo, o outro companheiro que eu também não ouvi ainda, mas, infelizmente, eu já tinha esse compromisso assumido, eu vou ter que me retirar, tá bom? Eu sou Pedro Ivo, como já foi anunciado, sou do Elo Nacional da Rede Sustentabilidade. Elo é o nome que nós chamamos a nossa direção. Nós mudamos a nossa nomenclatura, nós usamos o nome Elo. Sou membro do Elo Nacional e sou da coordenação geral da campanha do Eduardo e Marina. Eu trouxe até uma cola aqui, que é para mim olhar, ser fiel ao programa, não às minhas ideias, simplesmente porque boa parte me conhece aqui, sabe quais são os meus posicionamentos individuais. Eu estou aqui no fórum participando, né? Então eu quero bem deixar claro que eu vou falar aqui como membro representante da campanha Eduardo e Marina e vou ser o mais fiel ao programa. Terceira coisa importante dizer é que nós só lançamos as diretrizes, vocês vão ouvir aqui em primeira mão parte do programa que ninguém ouviu ainda. Acho que isso já é uma coisa importante, porque as perguntas forçam a gente a refletir sobre o programa que a gente vai lançar. O nosso programa está sendo construído, foram feitos primeiro 5 seminários em todas as regiões brasileiras, constituímos 11 núcleos temáticos das várias áreas que perpassam o programa e o colocamos em consulta no nosso site. Lançamos as diretrizes que orientam o programa e dia 18 vamos lançar o programa detalhado da proposta de governo da Aliança Eduardo e Marina. Vou tentar ser o mais rápido possível sobre a primeira questão, primeiro sobre o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. O CNPE, desde Fernando Henrique Cardoso, não houve nenhuma participação, nenhuma mudança, nenhuma integração da sociedade civil. Na gestão da Marina foi enviado para o presidente Lula homologar a presença da sociedade civil no CNPE, não aconteceu. O CNPE hoje é um
uma coisa fechada, nem sequer as atas a sociedade tem acesso, e já chega tudo definido lá de referendo do ministro. Então, o nosso compromisso é em democratizar o CNPE e imediatamente constituindo a representação da sociedade civil e da academia que nunca foram constituídas desde o governo Lula. Então, esse é um compromisso objetivo da nossa campanha. Segundo ponto é que o programa nosso é um programa de desenvolvimento sustentável. Então, todas as políticas perpassam a visão de sustentabilidade. Não é de desconhecimento das pessoas que essa aliança Rede Sustentabilidade, que é um partido com a visão ecológica e sustentável, com o PSB, que é um partido da tradição do socialismo democrático. O PSB tinha, principalmente em algumas pessoas, alguns ideólogos, uma posição favorável à energia nuclear, principalmente relacionada à questão da defesa. Mas o nosso programa, o nosso debate, convenceu a aliança que isso não é uma boa para o Brasil. Então, o nosso programa defende como centro as energias renováveis. Nós consideramos que não pode haver desenvolvimento sustentável sem a mudança da matriz energética para energias renováveis. E, portanto, é absolutamente dispensável a energia nuclear. É cara, é insegura e é insustentável. Na visão nossa sobre matriz energética, nós temos, os dados mostram que é considerado no Brasil que 42% das nossas fontes são renováveis, o que nos dá como já disse o Eduardo, nos dá um handicap muito importante. Porém, já é um decréscimo. Em 2010, nós tínhamos 45%. O que acontece é que houve, diferentemente do compromisso assumido pela presidente Dilma, nos 13 compromissos que assumiu quando candidata a presidente, um deles era de diversificar, o nomezinho difícil para cearense dizer, diversificar a matriz energética. Não aconteceu isso. O plano decenal aumentou em 70% o leilão para petróleo e gás. Obviamente que isso, objetivamente, diminuiu a chamada energia de fontes renováveis, que inclui a eletricidade. Fontes renováveis, energia limpa, nem sempre é sustentável. É bom? Às vezes você tem uma questão mais relacionada com a produção limpa, mas afeta as comunidades, impacta as florestas, nem por isso é sustentável. Então, qualquer processo de energia, como já foi dito aqui, vai ter algum impacto. E o processo brasileiro, que tem uma grande fonte, as energias de hidroelétricas, já mostram também, primeiro, as hidrelétricas, o maior potencial é na Amazônia, está 60% lá, já mostra um esgotamento e já mostra a quantidade de problemas socioambientais. Portanto, realmente não há mais condição de incrementar as energias das grandes hidrelétricas. No máximo é se fazer pequenas hidrelétricas descentralizadas, mas com a matriz diversificada, que inclui principalmente energia solar. O Brasil é 0,01% de produção de energia solar. É uma vergonha. A área menos ensolarada do Brasil equivale a 40% à área mais ensolarada da Alemanha. E a Alemanha hoje é protagonista e campeã nas energias solares. Então, primeira coisa, o Brasil precisa ser forte e desenvolver a energia solar. Segundo, também a energia eólica, considerando que na energia eólica nós temos que analisar, temos que fazer um zoneamento, porque quem vive no Nordeste sabe como é que está a situação relacionada às comunidades tradicionais, que muitas vezes perdem suas terras, e também relacionada às rotas migratórias das aves, que muitas vezes se chocam com esses empreendimentos.
mas é importante fazê-lo, é uma energia fundamental, mas é possível fazê-lo de forma correta, com o licenciamento correto, com o zonamento econômico ecológico correto dessa área. Outro elemento também importante das renováveis é a geotermal, as marés e os biocombustíveis de segunda geração. Realmente, como disse o Eduardo, o Brasil não pode deixar de aproveitar também biomassa, não pode deixar de aproveitar essa fonte que nós temos, e nossa proposta é priorizar o biocombustível de segunda geração, que é aquele que vem da celulose, portanto, levando em consideração a soberania, a segurança alimentar. Não pode ser em detrimento da alimentação de qualidade e das condições de vida do povo. Nesse sentido, nós também nos comprometemos, está no nosso programa, a retomar a reforma agrária. Os dados sobre a reforma agrária é impressionante. É impressionante. O governo FHC assentou 67,5 mil famílias ano. E a gestão Lula, 76,7 mil famílias ano. Nos 2 primeiros anos do governo Dilma, apenas 22 mil famílias foram assentadas. E a posição era, nós não vamos fazer assentamento, mas vamos investir na qualidade dos assentamentos. Também não houve investimento na qualidade dos assentamentos. Então, o nosso compromisso é retomar a reforma agrária, o nosso compromisso é demarcar todas as terras indígenas. Isso não é uma pauta infinita, isso é uma pauta finita, porque tem dados, tem estudos para isso, nós queremos demarcar as terras indígenas. Nosso compromisso também é ampliar e continuar a política de unidade de conservação. O governo FHC fez 50 unidades de conservação, o governo Lula, principalmente na primeira gestão, fez 70, e o governo Dilma, controvérsia, entre 2 a 5. Então, um retrocesso socioambiental terrível, e nós nos comprometemos com essa agenda, porque achamos que essa agenda é uma agenda fundamental para o desenvolvimento sustentável. E também terras quilombolas. Portanto, nós não dissociamos a política energética das questões da justiça social no campo. Isso é uma questão que está no nosso programa. Barragem, bom. E a coisa mais interessante também, importante também dizer que a maior foco na política elétrica no Brasil não é de eletricidade. A maior parte hoje é de combustíveis fósseis, que vem de combustível líquido e gás para mover máquinas, veículos e gerar calor de processos industriais. 47% da energia vem daí. Só 17% vem do consumo energético do Brasil. Então, veja o potencial que tem de reversão nisso, e que dará para o Brasil uma capacidade tanto de disputar a nível internacional essa agenda das energias renováveis, como também disputar a agenda climática, que nós perdemos protagonismo nessas duas questões. A posição do Brasil na Rio+20 foi uma vergonha, todo mundo sabe como é que foi. O nosso programa não visa aumentar o potencial das hidrelétricas no Brasil, principalmente das grandes barragens, até porque já está se esgotando na Amazônia. O licenciamento ambiental do Madeira foram colocados 45 condicionantes. Essas 45 condicionantes, feita anteriormente na gestão, foi a única que foi licenciada na primeira gestão do Lula com Marina Silva. Por isso a Marina foi considerada e foi inclusive tripudiada pelos empresários como a rainha dos bagres. Essas 45 condicionantes foram adulteradas no processo depois, e foi dado um licenciamento incorreto, mudando o eixo, inclusive, do Rio Madeira, mudando a turbina, e foi objetivamente um licenciamento feito por pressão
das grandes empresas. Aliás, a derrota que nós estamos tendo hoje no licenciamento ambiental é muito grave. É muito grave. E tem a ver com isso. Claro que nós, se pudermos, vamos simplificar, vamos melhorar a parte e a qualidade técnica do licenciamento ambiental. Mas hoje, nos grandes empreendimentos, é a única possibilidade que ainda se tem da participação na sociedade. Na verdade, o licenciamento ambiental não é um fim em si mesmo. O problema maior da matriz energética do Brasil está no planejamento estratégico. Se não houver um planejamento estratégico, e se nesse planejamento estratégico não tiver a participação da sociedade, o licenciamento ambiental, que é uma peça técnica que vem depois da definição de fazer, sempre vai ter controvérsia. Sempre vai ter controvérsia. Então, essa é uma questão que a gente considera fundamental. Fazer o planejamento estratégico da política energética no Brasil. Aliás, essa é um dos handicaps que a presidente foi eleita. Ela foi eleita como grande gestora, como uma mulher que vem do setor elétrico, que colocaria o setor elétrico brasileiro sem nenhum problema. E hoje, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Bom, energia solar, eu acho que eu já falei. O Brasil, bom, eu como ecossocialista, o ecossocialismo é solar. É a principal das fontes de energias renováveis, como disse o Eduardo, é a origem de tudo. Então, nós precisamos realmente incentivar a energia solar. E mais, a nossa matriz energética, o outro problema é a centralização. E aí ela vira poder. Nós precisamos descentralizar, inclusive, a geração das energias. Não dá para ficar as grandes empresas, cujo objetivo é vender a energia, portanto, não, por isso que o programa de eficiência energética no Brasil nunca vai à frente. Por quê? O objetivo das empresas de energia é vender energia. Se ela não vender, ela não tem os seus lucros, ou não aumenta os seus lucros. Então, tem um poder tremendo. É preciso descentralizar esse poder. Nós vamos lançar, não posso dar os números, porque isso é uma surpresa, nós vamos lançar no dia 18 um compromisso de energia solar em casas populares. Nós vamos estabelecer uma meta e vamos lançar como compromisso de campanha e de governo energia solar nas casas, em habitações populares e também chuveiros baseados em energia solar como uma meta. Não posso dizer qual é essa meta para não perder a surpresa do dia 18, quando será lançado. Sobre a questão do transporte e mobilidade, também é uma coisa absurda. A nossa proposta é de incentivar o transporte coletivo. Sabemos que o transporte coletivo tem um problema ainda, que é o barulho e que são de combustíveis fósseis, mas é fundamental tirar a grande prioridade do carro individual, tirar os incentivos que são dados hoje ao carro individual, colocar para o transporte coletivo de massa, colocar para metrô, colocar para VLT. E isso abrirá as possibilidades de conseguirmos uma transição para os combustíveis renováveis serem fundamentais também na frota pública do Brasil. Mineração e eletricidade. Bom, é claro que a mineração hoje no Brasil, ela é, digamos, a continuidade da ofensiva do agronegócio que fez em cima, primeiro, do Código Florestal. A mudança do Código Florestal para beneficiar o agronegócio veio depois a tentativa de mudança do Código na mineração. Então, nós somos contrários a essa mudança que está querendo ser feita aí pelo lobby das mineradoras, que não teve sequer a discussão com a sociedade civil. Acompanhamos a luta do comitê e, claro, que não precisa de velocidade para a mineração. A mineração tem que seguir, vou terminar, os padrões socioambientais
de um modelo de desenvolvimento sustentável. Finalmente, essa questão do pré-sal e do fracking, né? Bom, o pré-sal, nós não temos segurança nenhuma sobre ele. Então, nós temos que analisar com calma, constituir um painel de especialistas com a sociedade civil para analisar como é que está sendo feito essa prospecção do pré-sal, que já teve acidentes em outros países, como do Golfo do México. Gás de xisto, a situação é ainda mais grave. Trata-se de uma tecnologia de desenvolvimento muito recente e ambientalmente muito agressiva. E no Brasil ainda tem o problema do aquífero Guarani. Então, nós temos que ir com calma com isso aí. Não tem sentido nenhum desenvolver esse processo agora. E a nossa proposta quer dizer também, claro, nós não podemos imediatamente encerrar a exploração de petróleo, mas a nossa proposta é que nos royalties do pré-sal nós tenhamos um percentual desses recursos para financiar energias renováveis. Não tem pedágio que resolva isso. O pedágio não é uma boa alternativa, nós achamos. A melhor alternativa é retirar do pré-sal parte dos royalties para investir em energias renováveis até conseguir uma transição para que a gente possa se livrar dos combustíveis fósseis. Energia nuclear, claro, hoje, além de não ser economicamente eficiente, ambientalmente justa e segura, é também uma caixa preta. Ou branca, melhor dizendo assim. Muito bem corrigido, companheira. É uma coisa sem nenhuma instância democrática. Isso não, mas eu gostei da sua correção. Não me senti ofendido, ao contrário. Eu achei que você colaborou com a minha fala. Pode ficar tranquila. É correto o que você disse. Não há democracia nisso. Isso continua o mesmo sistema da ditadura e nós precisamos abrir, e toda denúncia que tiver, que for fundamentada, a nossa campanha estará disposta a fazer, porque, acima de tudo, temos que conscientizar as pessoas para enfrentar o lobby do nuclear, já que não queremos avançar o programa nuclear brasileiro. Meu nome é Rafael Madeira, estou representando aqui a Luciana Genro. Eu sou do Partido Socialismo e Liberdade do Distrito Federal, candidato a deputado federal. Saudar em especial os movimentos sociais que aqui estão, entidades da sociedade civil e lutadores, com quem a gente quer verdadeiramente dialogar e governar esse país. Chega de governar com empresariado e com capital internacional. Eu acho que uma questão que eu acho que tem que ser colocada, até aproveitando que eu sou o último a falar e tenho obrigação de me diferenciar aqui, mas a candidatura Luciana Genro, em especial do PSOL, ele traz uma tradição que vem sendo constituída nesses últimos 10 anos de partido. Um partido que tem uma formação do núcleo ex-socialista Paulo Piramba, no sentido de um acúmulo na produção teórica de se discutir que desenvolvimento tanto se fala, e na busca de uma alternativa ao desenvolvimento, e não uma possibilidade de humanizar esse desenvolvimento que a gente não acredita. É uma candidatura e um partido que apresentou há uma semana um programa ecossocialista lá no Ceará, trazendo os compromissos de uma mudança de lógica na gestão pública dos recursos naturais e também da forma de dialogar com a população em geral. Nessa perspectiva, a gente já demarca que a gente não acredita numa perspectiva eco-reformista ou então do reformismo verde. Não é possível a gente discutir aqui matriz energética, novas modalidades, se a gente não discutir a quem atende cada uma dessas matrizes, cada uma dessas modalidades. Ela não atende, ela não está ali sendo usada por ser usada. Ela não é usada em si ou explorada em si. Ela atende a alguma lógica. E a lógica que a gente reconhece nesse atendimento dessas matrizes
é do modo de produção capitalista, que ela precisa ser mudado, né? Seja numa perspectiva de transição, seja numa perspectiva mais drástica de transformação radical da sociedade. E isso ela evidencia, e a gente conseguiu, nós todos que aqui participamos e construímos a Cúpula dos Povos, na denúncia, né, do fracasso que foi os encontros de discussão de mudança do rumo catastrófico que o desenvolvimento ou a crise capitalista tem imposto ao país e também ao mundo, né? O fracasso da Rio+20 e da COP15 não é a falta de proposições ou resoluções, mas o atendimento, a perspectiva de quem propõe e as alternativas a quem serve, ela impossibilita a gente ter uma alternativa real, né, de conter a destruição da natureza, né? Então, acho que iniciar esse debate, para nós, é fundamental. A questão de a energia que a gente quer produzir, mesmo alternativa à hidrelétrica, ao combustível fóssil, ela serve a quem? Primeira questão. E a outra, ela serve para quê, né? Para que serve essa energia? Acho que essas questões que estão colocadas e que a gente quer problematizar durante esse período eleitoral e também dialogar com os movimentos sociais na busca de um modelo alternativo de gestão, né? Bom, a questão da primeira questão colocada da matriz energética, principalmente do Conselho Nacional de Política Energética, é a necessidade real de abertura para os movimentos sociais e para a sociedade em geral da participação, né? O domínio do capital, do empresariado nas determinações ou nas definições da política, né, demonstram o seu fracasso, né, e a situação que a gente vivencia, né? A necessidade de uma rápida transição energética, né, principalmente dos combustíveis fósseis para a energia eólica e solar, ela não pode se dar também descolada do diálogo em geral com a população. Uma das discussões que foi trazida no lançamento do programa ecossocialista pela Luciana Genro é a criação de um superministério da ecologia e da justiça socioambiental, né, que inclusive extinguiria algumas pastas, por exemplo, mineração, infraestrutura, indústria, pecuária, energia e pesca, né? Todas elas estariam submetidas a esse ministério, né? Estariam submetidas a uma lógica da justiça socioambiental, né? Não é o inverso como a gente vê hoje, todas as políticas sociais, os direitos sociais submetidos à necessidade do crescimento, né? Para nós ecossocialistas, no momento que se fala da necessidade do crescimento do PIB, a gente treme, né? Porque a gente sabe que, na verdade, a expansão da destruição da natureza em favor da expansão, né, e do aumento do lucro. E não dá para nenhum empreendimento novo de diversificação de energia ser feito sem a consulta, né? Acho que o Brasil tem essa experiência, a partir de Belo Monte e todas as outras hidrelétricas, do desrespeito que foi a não consulta ou diálogo com as populações ribeirinhas, com os povos originários das áreas. Essa é uma questão que a gente não pode se furtar e não pode deixar numa construção alternativa de estar evidenciando. Mas essa consulta não sendo apenas formal, né? A possibilidade de isso estar integrado ao interesse dessas comunidades e com poder de veto ao empreendimento que for estabelecido. Em relação às barragens, né, o PSOL, no seu programa ecossocialista, ele é contrário à construção de qualquer tipo de nova barragem, seja ela pequena, média ou grande, né? Não existe a possibilidade de fazermos novas pequenas. Muitas pequenas, ela dá o resultado de uma grande. Então, não faz o mínimo sentido, né? Não faz sentido a gente criar, se a gente está falando de uma transição, a gente continuar com um modelo que tem se persistido como renovação
que, na verdade, a gente sabe que mantém um grau de poluição e de emissão de gás na atmosfera também nos seus reservatórios. Então, não há essa perspectiva. Então, para nós, a defesa imediata da paralisação de todas as construções das barragens é uma palavra de ordem, né? Então, principalmente no que está se dando, né, dos impactos que a gente está vendo na região norte do país, né? A necessidade também de fazer uma auditoria de a quem serve essas barragens, né? Quem é que está ganhando realmente com a barragem, né? Quem são as empresas que, na verdade, são empresas, além de construtoras, também financiadoras das principais campanhas do país, né? Das 3 principais campanhas que estão colocadas, as 3 elas recebem financiamento dos grupos que participam desse empreendimento, né? Então, a gente também pensar nas que já existem, como a gente pode possibilitar correções dos impactos que eles trouxeram. Uma das questões é a preservação da fauna, né? Como é que se faz a possibilidade da circulação, né, dos peixes, né, e a repotencialização dessas hidrelétricas. Essas são algumas das questões que estão colocadas, mas prioritariamente a nossa posição é de nenhuma nova hidrelétrica em nenhuma região. Vamos lá. Precisamos de todos para isso. Não é fácil. Bom, na questão da energia solar, uma questão que está colocada, e eu vejo que também o próprio fórum tem formulado nesse sentido, né? O pessoal, assim como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ele reconhece a importância dos últimos anos do programa Minha Casa Minha Vida. Mas o Minha Casa Minha Vida precisa de reformulação. Da mesma forma que na parte da construção a gente atende a interesse do mercado, né? A modalidade empreiteira tem dominado, né? A gente precisa também reformular na perspectiva de que os movimentos sociais sejam os construtores desse Minha Casa Minha Vida, né? Até porque deslocam do interesse do mercado, né? Atendem ao interesse direto social dos trabalhadores que estão na base desses movimentos, que são os próprios que constroem esses espaços, né? Muito mais barato e com um gasto de matéria-prima também muito menor. E a gente poderia, então, também fazer a proposição de que a Minha Casa Minha Vida também fosse um catalisador do uso, né, dos painéis de energia solar, né? A colocação de energia, né, de um programa de energia solar fotovoltaica e aquecedores solares. Essa seria a proposta do pessoal para reformular o Minha Casa Minha Vida, né, na construção dessas residências, mas não só das residências, né? Aqui em Brasília a gente também sofre com essa incidência solar bastante intensa, e os prédios públicos poderiam estar já com instalações, né, dessas placas para captação dessa energia. Uma questão que a gente coloca é a defesa de uma linha de crédito para a reforma desses prédios antigos, né, que possibilitasse, então, a captação desse tipo de energia, né? Tanto uma linha de crédito para reformas residenciais e também fabris, né? Essa, eu acho que é uma questão fundamental que está colocada, mas também nessa lógica, né, de atender, sim, ao interesse da população, né? A gente ter também uma forma de gerenciamento que possibilite a gente não ter problemas na rede pública, na rede já existente. E daí isso é uma questão que, inclusive, dentro da Alemanha, se faz essa crítica, porque tu teve uma remodelação do modelo energético, mas tu não teve, agora que está se pensando uma reforma de toda a rede de né, captação e distribuição dessa energia. Então, seria necessário, desde já, pensar uma reformulação ou reconstrução dessa rede de distribuição que favorecesse essa captação de energia eólica e solar, e que também possibilitasse, como a gente sabe que a captação pela incidência, ela vai produzir muito mais do que a própria família dentro de uma residência necessitaria,
de como poderia ser uma fonte de renda para essa família, ou então abater em outros custos em termos da gestão na cidade, né? Essa é uma outra questão. Nos agrocombustíveis, então, a gente mantém a crítica de um mundo que coloca 1/6 da sua população né, à beira da possibilidade de uma alimentação correta, né? E o próprio Brasil também colocando vários à margem de uma segurança alimentar, né? Para nós ele é completamente contrário, né, à possibilidade de a gente utilizar a terra em favor da produção alimentar. Então a crítica que o Zé já trouxe, né, sobre tanto o modelo agroexportador na produção da soja e outros fontes de agrocombustíveis e também que servem à ração, não faz sentido a gente, tendo essa crítica, que a gente mantenha, né, esse modelo, né, mantenha essa privatização da terra, que a gente não mude também qual é o papel, né, do Brasil, né, o papel também da América Latina dentro dessa divisão internacional do trabalho. É preciso repensar isso. Né? A gente deixou de debater o desenvolvimento e a gente parece que aceita e como regra, cada gestão de governo intensifica o papel agroexportador de commodities dos países latino-americanos. Eu acho que é o momento do Brasil assumir uma postura de vanguarda, né, e começar a enfrentar, né, essa privatização do campo e também dos produtos que poderiam servir a alimentos e, na verdade, servem à produção de combustíveis. Bom, transporte e mobilidade acho que foi o grande tema desse último ano. Né? As mobilizações de junho de 2013 iniciaram questionando uma tarifa, mas também traziam uma crítica à forma e o modelo da cidade que está colocado. Essa é uma questão que a gente também traz com bastante intensidade nos nossos programas, aqui em Brasília em especial. Foi uma discussão do último período da Copa do Mundo, né, dos últimos 4 anos, e vai se seguir aí aos mega eventos esportivos, né, de quem atende esse modelo de cidade que está colocado, que a gente chama de estado de exceção, né, de cidade de exceção. Né, uma cidade que começa a se desregulamentar em favor da população, do povo mais pobre, né, e ela se abre e concorre cidade com cidade para atrair o maior investimento do capital. Né? Se a gente não conseguir deter essa lógica que está sendo assumida pelas cidades no Brasil, né, e os bancos públicos financiando, né, os grandes financiadores desse modelo foi os bancos públicos, apesar de ter sido propagandeado que seria da iniciativa privada. 95% do financiamento das cidades da Copa foi do BNDES e de outras fontes de financiamento pública. Né? A gente precisa mudar essa lógica. Mas parece que sempre a apresentação de alternativas, né, do transporte de massa, ela não vai na contramão do que os grupos empresariais monopolistas e hegemônicos estão colocados. Por exemplo, em Brasília, a alternativa que foi dada como transporte de massa foi o BRT, que nada mais é que um transporte articulado, um ônibus articulado, mais extenso, e com uma linha exclusiva, mas basicamente em cima do concreto, né, com diesel, né, com toda as regras, os elementos, né, que a gente tanto denuncia em termos do aquecimento e da emissão de CO2 na atmosfera. Então, a gente não tem visto, apesar das discussões das múltiplas modais sobre essa questão, a gente não tem visto essa renovação de fato nas cidades brasileiras. A gente não tem visto espaço, por exemplo, dentro do Pacto da Mobilidade, né, de uma renovação e de uma perspectiva menos agressiva ao meio ambiente. Também não adianta a gente simplesmente falar
de implementação do incentivo, por exemplo, da bicicleta como modo de transporte, se a gente também não garante a própria segurança de quem faz esse transporte, né? Aqui em Brasília, a gente está com uma média de 1 a 2 mortes por mês de ciclistas, né? Então, não faz muito sentido também o estímulo, o incentivo e não criar as condições de segurança para que as pessoas que aderem a esse modelo, né, possam fazer esse trânsito, especialmente do trabalho, da casa para o trabalho e também as outras locais de vivência, né? Porque normalmente é pensado o transporte muito numa lógica funcionalista, né, do moradia, trabalho, mas não das múltiplas possibilidades que as pessoas querem interagir e querem ganhar a cidade e não deixar a cidade se privatizar, né, para poucos grupos. E pensar esse novo modelo é pensar também um novo modelo de como a inserção dos trabalhadores na forma de produção. Pensar um novo modelo de transporte é pensar, por exemplo, a discussão sobre uma redução de jornada de trabalho, né? A discussão do como se organiza a cidade com o maior distanciamento dos bairros de moradia dos trabalhadores, cada vez mais distante, e que impõe ao trabalhador cada vez mais horas dentro de um ônibus ou propriamente de um metrô, que seria a ideia de um transporte que afetaria menos o meio ambiente. Na questão da mineração, a gente acha e a gente tem o Chico Alencar, né, o nosso deputado federal, foi bastante atuante na discussão do Código da Mineração, apesar de sempre muito boicotado, já que metade do nosso Congresso Nacional ele é financiado por essas empresas, né? Mas uma discussão necessária, que é qual é a necessidade real da exploração das minas de carvão. Essa é uma questão que a gente precisa debater, né? Tanto no pré-sal como na mineração, atende a que necessidade essa exploração, né? Então, para nós não faz sentido estabelecer o ritmo que está colocado, seja na exploração, né, do minério quanto do pré-sal, se não for para atender diretamente a necessidade da população, a infraestrutura do país, né, e ao interesse próprio de necessidade social. Se não for por esses 3 motivos, não faz sentido manter o ritmo de exploração que está colocado, né? Uma regulamentação dessa questão é fundamental, em especial para os povos indígenas, por exemplo, da região do Mato Grosso do Sul. No início do ano, a gente fez uma brigada de solidariedade, as Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, e a gente presenciou em quase todas as reservas, né, estabelecidas, a presença de mineradoras dentro dessas reservas, né? Então, não adianta simplesmente, né, falar de reformular a demarcação dessas reservas ou então potencializar a demarcação se não for nas suas áreas originais e na perspectiva original ou no interesse dessas populações originárias que estão colocadas. Não adianta a gente falar de demarcação das terras Kaiowá se ela não está colocado também a expulsão das usinas de álcool dessas terras. Se não está colocado, por exemplo, a destruição completa das lavouras de soja, né, nesses locais. Se não está colocado, por exemplo, pensar como é que a gente vai recuperar os rios que estão contaminados por pulverização dos agrotóxicos e dos defensivos agrícolas nesses locais, que não só matam solo, mas também matam a população e matam a população indígena como forma de expulsão. Então, essa eu acho que é o grande desafio nesse processo de regulamentação desses setores e também do atendimento à demarcação dessas terras. Uma outra questão que é uma bandeira antiga dos movimentos sociais, inclusive que foi de muitos companheiros aqui, a construção, por exemplo, do plebiscito da Vale, né? Uma auditoria dessa mineradora, né? Como é que ela foi privatizada pelo FHC?
a entrega de todo um patrimônio nacional para o capital estrangeiro. Então, essa é uma questão. Inclusive, a possibilidade de uma restatização para manter o solo intacto e não mais não da forma predatória que está sendo explorado. Pelo tempo, vou passar muito rapidamente, mas já coloquei os 3 elementos, tanto do pré-sal quanto da mineração, que só tem a necessidade da exploração, atendendo a necessidade da produção nacional, para fins sociais, né, e atendendo a necessidade da população. Se não for para isso, o pessoal não vê a necessidade de manter o ritmo que está colocado em termos dessa exploração. Em relação ao fracking, é totalmente contrário a essa exploração e não vê a necessidade dessa forma de uso. Em relação à energia nuclear, também a posição do PSOL, inclusive ontem o Toninho, que é nosso candidato a governador do PSOL no Distrito Federal, assinou aqui num debate aqui na UNB, acredito que aqui no fórum, né, um termo se colocando e deixando claro que vai trabalhar para um DF completamente fora do eixo da energia nuclear, não produtor dela e também participante de todo um processo de educação e de divulgação das campanhas contrárias a esse tipo de energia.